CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tem que começar do zero. Boa noite a todos. Cumprimentamos a quem está aqui na Casa de Altivo Panfiro, pessoalmente, e também aqueles que acompanham pelas redes sociais, pelo site, enfim, pelos meios disponíveis na internet. Muito bem. A reunião de hoje, ela vai versar sobre uma palestra temática sobre vida e obra de Leon Denis. Leon Denis, um espírito que sucedeu Kardec. Bastante interessante o estudo das obras dele, da vida dele. Leon Denis também foi o patrono da casa que o nosso patrono, o Altivo Panfiro, foi fundador. E é também um espírito que todos aqueles que são egressos lá da casa de Leon Denis têm um carinho, por conta mesmo desse respeito que o Altivo devia, que nos ensinou a todos lá. E o tema da palestra é sobre a vida e obra de Leon Denis. De outra forma, nós vamos estudar também como página introdutória a lição 62 do livro Caminho, Verdade e Vida. O palestrante vai ser o Paulo Nagai. Ele está para chegar, já confirmou a palestra, ele tem questão do horário com ele. Ele sempre nos ajuda nesse período aí que tivemos de dificuldade de palestrantes presenciais, ele sempre teve com boa vontade, disponível. E daqui a pouco vai estar chegando aí. A Silvana, que está aqui ao meu lado direito, vai fazer os comentários de sustentação de passe sobre essa página da lição 62 do Caminho, Verdade e Vida. E eu vou estar na direção, né, Omar? Bem, antes de começar propriamente o estudo, a gente tem os avisos de praxe, as recomendações gerais. Vamos falar sobre a questão dos cursos, que é uma marca dessa casa, como também era da casa de Leon Denis, como também era uma marca do patrão, do Leon Denis mesmo. Leon Denis era reconhecido como palestrante espírita, né? E era um costume, isso eu ouvi do Altivo, né? Aprendi com ele, ouvindo palestras do Altivo, de que o Leon Denis, uma característica dele, que ele era palestrante. E aí você pergunta, como é que ele era palestrante e escrevia tantos livros, né? O Altivo esclareceu para a gente certa vez, que lá no passado não era como hoje. Hoje em dia o bom palestrante é o que não consulta nenhum escrito, né? A gente tem esse conceito, poxa, fulano falou, parece que nem se preparou. Na época de Leon Denis, isso era visto até como um desrespeito. Para toda palestra você lia aquilo que você tinha preparado. Então, muitos dos livros do Leon Denis, eu vou lembrar só de um, que por acaso vai estar em promoção aqui na livraria no final do estudo, que é O Porquê da Vida. Tem um outro também, O Progresso. Mas O Porquê da Vida é um livro que é só compilado das palestras que Leon Denis fez. Vai estar por R$20 na livraria, ali temos 3 ou 4 exemplares só, porque foi o que a gente conseguiu com maior desconto. Então, antes de entrar nesse mérito, vamos falar dos cursos da casa. A casa oferece, todos os dias tem estudo, todos mesmo, inclusive a sexta-feira, só que na sexta-feira os estudos são de sustentação para os trabalhos de atendimento espiritual, então eles são privativos aos médiuns da casa. Na sexta-feira a gente estuda Céu e Inferno, estuda livro do Evangelho, estuda também o Fonte Viva, mas isso dentro da preparação para o trabalho da chamada desobsessão, então privativo aos médiuns.
Na segunda, hoje quarta-feira, vamos começar pela quarta, né? Dia de reunião pública do Evangelho segundo o Espiritismo. Já tivemos uma às 3 da tarde, vamos ter essa agora às 7, mas às 8 da manhã já teve uma live. Como é que se usa agora o termo? Quando é presencial, híbrida. Ela é presencial, mas também transmitida pela internet. E amanhã nós vamos ter curso do Livro dos Espíritos às 9 da manhã, prioritariamente destinado aos jovens, mas não exclusivamente. Temos também Livro dos Médiuns às 8 da manhã, até antes. E na parte da tarde, estudo de obras da Dona Ivone Pereira, às 5 da tarde, e às 7 da noite, 2 cursos. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Os cursos do horário da noite e do horário da manhã são oferecidos em live. De manhã, o Livro dos Médiuns é transmitido por live. À tarde, as obras de Ivone Pereira e do Evangelho segundo o Espiritismo são cursos que são transmitidos também pela internet. Na sexta não temos curso. No sábado nós vamos ter o atendimento na obra social Antônio de Aquino, desde cedo, desde as 9 da manhã, e vai até 11h15. Depois a palestra do Livro dos Espíritos, às 10 e às 17. No domingo, curso do Memórias do Suicida, da Dona Ivone Pereira, e às 9h30, Evangelho segundo o Espiritismo. Faltou segunda e terça. Segunda temos estudos das obras de Leon Denis, às 9h30 da manhã, o Livro dos Espíritos às 9h. 8 da manhã tem o COMP, né, mas é privativo também. 5 da tarde, estudo de obras de André Luiz, e 7 da noite, Livro dos Espíritos. Ontem, terça-feira, tivemos aqui Livro dos Espíritos de manhã, às 8, a Gênesis às 9. Na parte da tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo de novo às 7 da noite, e Livro dos Médiuns também 7 da noite. São 23 ou 24 cursos, eu conto, mas sempre faço questão de esquecer. Então, é importante a gente ter essa... Viemos aqui na palestra, na sequência, já engrenar no estudo. É importante para o avanço nosso como espíritos imortais e muito mais se nós tivermos algum compromisso com a mediunidade. Para encerrar os avisos, nós temos, como falamos, a obra social aos sábados. Então, mantimentos são bem-vindos para compor cesta básica. E, especificamente para o próximo sábado, nós vamos oferecer no café da manhã um pãozinho. Pão a gente tem doação já fixa, mas a gente coloca ali uma semana é requeijão, outra semana, enfim. Nessa semana agora vai ser mortadela. Mortandela, como a gente falava, né? Quando era mais criança. Então, a gente está aí buscando quem faça alguma doação, qualquer 500 gramas, qualquer 200, qualquer é doação, desde que seja fatiado, que a máquina não está funcionando de fatiar. E para o almoço, frango. 10 quilos de frango é suficiente para a gente atender sopa aí para 200 famílias. 200 pessoas, 300 pessoas no total, assim, para fazer lá a sopa. E doações de vestuário também são bem-vindas. Ao final da reunião, vamos estar disponíveis para atendimento fraterno, basta ficar no lugar em que estão. E, último aviso, desligar os celulares, colocar no modo avião, vamos verificar, porque o dia que a gente não verifica é o dia que toca. Então, vamos confirmar isso. Para nós passarmos aqui a leitura da página, é a prece para início. A página chama-se do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier escreveu. A referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, item 3, diz assim: E disse-lhes: Sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. O Emmanuel vai dizer sobre: Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulo de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes. Desde lá, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas
e expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Vamos então unir nossos pensamentos, pensando em Jesus, pensando nos nossos guias e benfeitores, mentalizando a figura do altivo, patrono da casa, do nosso mestre também, Leon Denis, para pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso mestre, proteção e amparo nesse momento de estudo da reunião que trata normalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedir a inspiração, a intuição ao nosso companheiro Paulo Nagai para transmitir os maiores ensinamentos sobre a vida, a obra, o legado de Leon Denis. Pedir inspiração, intuição também para a Silvana no comentário de sustentação do Evangelho e para todos nós que possamos estar sintonizados, vibrando na sintonia da paz, do amor, que possamos sair daqui melhores ao final do estudo. Que seja então em nome dos guias da casa, em nome do amor que envolve as atividades, que envolve mesmo a doutrina dos espíritos, que possa ter em teu nome, Jesus, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos pedir para o início da reunião. Assim seja, graças a Deus. Seja bem-vindo, Paulo. Como a palestra é uma palestra temática, vamos passar a palavra para você. E vai até que hora mesmo? Até 7h50 ou até quando você tiver intuição. Não, 7h50. Vai com Deus. Cansar o pessoal não. Vamos lá. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. Hoje nós vamos falar de Leon Denis e é, assim, muito importante para a gente, não só por conta do que Leon Denis representa para a doutrina espírita, mas principalmente com a ligação que ele tem com todos nós, porque nós e muitas casas espíritas que são assim derivadas do Leon Denis, que nasceram por conta de alguém que conviveu lá no Centro Espírita Leon Denis e foi expandindo essa obra de divulgação doutrinária e também de assistência social e de consolo para muita gente. Então isso é também legal, porque é mais do que o olhar esse personagem, essa personagem do Espiritismo, mas enxergar também um espírito muito próximo a nós por conta dessa parceria com o CELD. Leon Denis, alguns dados assim, só para a gente situar Leon Denis no tempo, nasceu em 1846, faleceu em 1927, e ele conheceu a doutrina espírita com 18 anos, ou seja, 1964. Então, doutrina ali, 1854, 55, então a doutrina espírita ainda estava se iniciando. E ele, ao ver o livro dos Espíritos, imediatamente sentiu afinidade com essa doutrina, com os conceitos filosóficos, doutrinários, no sentido também religioso e no sentido científico também, por conta das experimentações que a doutrina espírita trazia a respeito do fenômeno mediúnico, né? Então, essa identidade a gente cumpre sempre lembrar, que às vezes a gente esquece isso no nosso próprio caso. A reencarnação explica por que alguns aderem mais facilmente a esses pensamentos e outros não. É a maturidade espiritual. Então, às vezes, com a gente mesmo, a gente esquece, dentro da própria administração
dentro do convívio com o dia a dia da doutrina espírita, a gente esquece disso, que às vezes a gente vê uma pessoa recém-chegada à doutrina espírita e às vezes reluta de colocar para o trabalho e tal, mas o fato é que a gente observa que tem algumas pessoas que mesmo chegando nova à casa, e mesmo jovens, demonstram um conhecimento, uma facilidade com os conceitos espíritas muito grande. E às vezes a gente tem que lembrar as pessoas que as pessoas esquecem que a gente acredita em reencarnação e não é só falar em reencarnação. Tem que vivenciar o que ela representa. Então isso é fato. Não tem como a gente... Então tem aquele negócio, né? Como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso, aí, e um parêntese aí, para a gente não achar que isso é alguma vantagem ou elevar a pessoa por causa disso. Não. Simplesmente, o que a doutrina espírita coloca para nós? Que o que difere um espírito do outro é o esforço que ele faz para atingir, uns são os mais esforçados do que os outros, ou o tempo de criação. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas se você pegar um espírito mais antigo, ele tem muito maior probabilidade de ter mais maturidade espiritual do que um outro que foi criado tempos depois. Então, nesse sentido, a gente observa, porque a gente não pode olhar a vida material sem enxergar o espírito. E isso tem até a discussão no Livro dos Espíritos, quando se trata de filhos e pais. Mas é possível que um filho seja mais maduro do que o pai? Claro, a reencarnação explica, exatamente, é um espírito com mais experiência. Então a gente tem que desfocar isso, a vida material, a idade do indivíduo nessa encarnação e a maturidade do espírito. Então a gente verifica isso. E um caso assim, só para ter um exemplo mais palpável, no meu caso, eu não fui nascido em berço espírita. Eu fui criado na Igreja Católica, mas assim, com 14 para 15 anos, eu já não frequentava mais, porque tinha muitas perguntas que não eram respondidas. E também eu não tinha ligação religiosa muito forte. Com os 18, eu fui parar no centro de Umbanda, por causa de uma menina que eu namorava, que tinha problema mediúnico. Então eu comecei a ver aquilo ali, ver fenômeno mediúnico, sem saber o que era aquilo, assim, sem ter o conhecimento técnico do que seria a mediunidade. E também a minha cabeça estava meio... Eu tinha lido Era os Deuses Astronauta na época, que é um livro do Érico Van Daniken, quem tiver curiosidade de ver isso no canal fechado aí, Alienígenas do Passado, eles têm sempre muitos episódios e são produzidos, e esse pessoal participa, inclusive Érico Van Daniken, que eles olhavam toda aquela civilização antiga e eles questionam se aquilo ali, os deuses da antiguidade, de todas as religiões, eram astronautas. E a gente vê em Caminho da Luz a explicação espírita, né, que são reencarnações de espíritos que já viveram em outras vidas e mostram essa experiência. Então isso, a idade de você chegar... E depois, quando eu conheci a doutrina espírita, eu li direto. Eu fui morar aqui em Jacarepaguá, que eu vim trabalhar em Jacarepaguá. Um vizinho meu, ele me deu a seguida assim, eu li direto. Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, assim, direto, em 3 meses eu li aquilo. Ainda me deu esse lado de capela para eu ler. E eu não senti diferença nenhuma. Então, o que isso quer dizer? O conhecimento anterior do espírito, no plano espiritual, nem que não tenha encarnado uma vez como espírita, mas assim. E o que isso quer dizer? Isso quer a gente chamar a atenção para nós observarmos em nós mesmos o nosso grau de maturidade nisso. Tu vê, não tem uma coisa a ver com a outra. Leon Denis começou 18 anos a conhecer, reconheceu logo ali uma afinidade muito grande e começou a trabalhar. E Leon Denis tinha uma dificuldade assim, social, que era um espírito que foi criado, os pais eram trabalhadores, não eram pessoas abonadas, então foi criado com aquela dificuldade, mas ele sempre foi autodidata, um negócio que às vezes a gente, quando vê a literatura de Leon Denis, as obras de Leon Denis, a gente não imagina, ele não tem formação nenhuma.
ele não tem nem o que equivaleria aqui ao ginásio nosso. Então é um autodidata. E aí, mais uma vez, você vê uma pessoa que não teve a formação nessa encarnação, mas que tem essa habilidade de comunicação. É mais uma prova do espírito. Então, esse espírito é no espírito maduro. Tanto que se fala que Leon Denis seria o backup, o regra 3 de Kardec. E os espíritos dizem também que não teria só um. Mais espíritos que estariam disponíveis para, se falhasse esses instrumentos, tivessem outros. Por quê? Por causa da grandeza da obra de Deus. Esse plano, especificamente, a gente falando assim num nível melhor de entendimento, Jesus, governador do planeta, responsável pela educação das almas, gerenciou a primeira, a segunda e a terceira revelação através do Espiritismo. Quer dizer, algo programado, planejado, um processo educativo. Então não podia ter falhas. E Kardec, você vê, era um espírito que Emmanuel fala que era um dos discípulos prediletos de Jesus. Ele fala isso é caminho da luz. Probabilidade de erro. 0,000. Mas, como existe o livre-arbítrio, existe a influência da matéria, da vida material, quando o indivíduo encarna, tem que ter esse planejamento numa obra, vamos dizer assim, numa tarefa assim, de grande responsabilidade. Por que a gente está falando isso? Porque isso, para observar a persistência e a entrega de Leon Denis para a questão do espiritismo. Não tinha formação de educação formal, ele teve dificuldades, foi criado com dificuldades, teve problema de visão em 1910, ou seja, com 64 anos, e foi quando ele começou, ele produziu, o primeiro livro foi em 1889, ele tinha 43 anos, quando escreveu Depois da Morte. E assim, sem formação nenhuma. Segundo Altivo, num estudo que ele fez, para a gente lá, o Leon Denis, há muito tempo, ele falava assim que Leon Denis tinha ele não se desenvolveu, assim, ele não praticou diretamente nada para ser um escritor. Então, a palestra que o Altivo fez, que o título é esse, Leon Denis, o escritor. Mas, na época dele, olha como são as coisas. O palestrante era deselegante se ele viesse e falasse de improviso. Ele tinha que ler o que ele preparou. Olha como é que as coisas mudam, né? Aquilo ali era por quê? Porque na época era uma demonstração de respeito à plateia, você ter aquele discurso preparado anteriormente, que era tipo assim, um sinal claro de que ele se preparou para aquilo ali. Então ele lia. Então é por isso que em filmes mais antigos a gente vê assim pronunciamento de pessoas que estão com aquelas folhas todas e lendo. Então ele tinha que escrever. Então ele era basicamente, a mediunidade dele intuitiva, e ele tinha a habilidade do discurso, da divulgação doutrinária oralmente. Mas como ele tinha que preparar antes, ele foi desenvolvendo com o tempo a possibilidade e assim, o traquejo da escrita. Então, quando no final ele começou, por isso ele começou a escrever velho, ele teve limitações físicas e ele não podia viajar tanto, que ele fazia muitas viagens para fazer palestras e tal. Aí o que ele fez? Não vou parar, vou escrever. E ele tinha também muitos livros deles, muitos não, vamos dizer assim, alguns livros deles, eles são originários de artigos, de um conjunto de artigos que ele escrevia. Então tinha muito material. Então foi juntar e colocar. Tanto que a nossa editora, que é a editora CELD,
escreveu muitos livros, escreveu e publicou aqui no Brasil livros que eram brochuras simplesmente, não eram assim, eram escritos e que foram juntados e aqui transformados em livro. Mas o importante de tirar disso aí, por isso que a gente está falando do livre-arbítrio, que nem sempre o que foi planejado vai acontecer, é da persistência do espírito. Ele, com todas as dificuldades, ele podia, depois de ter o problema lá de visão, de ter problema de saúde, ele podia simplesmente encostar e não trabalhar mais. E ele optou por dar continuidade e com dificuldade de visão. Ele tinha que ter uma secretária que transcrevesse para ele os ditados. E ele aprendeu, depois da Segunda Guerra Mundial, ele aprendeu Braille. Olha, tu vê, o esforço do espírito e a persistência de continuar no trabalho, quer dizer, o comprometimento dele com o trabalho. E ele tinha uma vivência muito grande no movimento espírita. Ó. Em 1925, ele foi presidente do Conselho Espírita, do Congresso Espírita Internacional, que foi realizado em Paris. Ele tinha ligação com a FEB, assim, por correspondência. Em 1901, ele foi declarado sócio e presidente honorário da FEB. Então tinha uma ligação com o movimento espírita brasileiro. E dizem esse fato de que ele seria o consolidador da doutrina espírita, não é só relacionado, às vezes a gente escuta isso, pensa que é relacionado ao fato dele estar preparado para dar continuidade à doutrina espírita caso Kardec não fizesse. Mas não é isso. É realmente o consolidador, porque quando Kardec desencarnou, Leon Denis foi um dos que seguraram a barra para a sustentação da doutrina espírita. Por isso que é importante a gente situar na época. Na época em que ele conheceu o espiritismo, em 1864. Quer dizer, 64, depois ainda teve publicação Gênesis, acho que em 67, obras póstumas um pouquinho depois, ou por aí, mas numa época em que a base doutrinária ainda não estava consistente. Então o que acontecia? O ataque era muito grande à doutrina espírita. E naquela época o catolicismo mandava no pensamento, inclusive no pensamento científico, o que travava um pouco as experiências. Vamos lembrar de William Crookes. William Crookes foi chamado pela Real Sociedade de Ciência da Inglaterra para analisar os fenômenos espíritas que estavam surgindo naquela época, para desmistificar aquilo ali. E, no entanto, a obra dele, inclusive que está publicada em livro aqui no Brasil, Fatos Espíritas, ele mostra lá todas as experiências que ele fez com Kate King, com temperatura, peso, tudo que a gente pode imaginar de uma materialização do espírito, e ele no final falou assim, olha, não tem todas as explicações, mas que é real, é. O resultado é que ele foi praticamente discriminado da história científica. Então, a ampola de Crookes, o estado radiante, o que ele pesquisou, o que ele colocou em termos de, tirando essa parte da análise de fenômenos espíritas, isso foi esquecido. Ele foi colocado de lado. Tudo isso que nós observamos hoje de tecnologia, com televisão, transmissão, tudo é oriundo daquilo, da ampola de Crookes. E, na verdade, a gente vê que ele foi realmente banido, porque ele estava remando contra a maré. Então, esses espíritos da época que sustentaram com pesquisas, tem muito cientista da época que trabalhou, César Lombroso, o Gabriel Delane, vários que trabalhavam nesse sentido, mas a pressão contrária era muito grande. Então, o que Leon Denis, a característica, uma outra característica de Leon Denis, que é muito importante, que o Altivo sempre falava disso, é que ele tinha uma preocupação de facilitar o entendimento de quem estivesse chegando à doutrina espírita. O livro Depois da Morte, ele escreveu exatamente um resumo
ele é baseado em cima do Livro dos Espíritos, todo baseado no Livro dos Espíritos, mas a maneira dele explicar, e aí o altivo até chama atenção no negócio, fosse, poxa, ele falou isso na palestra que ele fez, que ele falou, estou falando que o Depois da Morte é um livro mais fácil de ler, de entender do que o Livro dos Espíritos, mas tira a introdução, que na introdução Leon Denis faz um estudo das religiões, do pensamento religioso, pegando desde lá de trás, e realmente é uma leitura mais pesada. Então ele até brinca, ele fala assim, olha, essa parte ele teve que fazer, porque é uma parte mais difícil de digerir, mas ele falou assim, ó, não tem como entender melhor o Espiritismo se você não entender a história do pensamento religioso diante dos tempos. Mas isso é um aspecto, a preocupação dele de colocar. E isso eu vi na prática, que tinha um amigo, um pai de uma amiga minha, que ele gostava muito de ler literatura, mas ele era ateu, convicto. Quer dizer, ateu convicto, a gente bota entre aspas aí, porque a pessoa fala de boca para fora, mas é aquilo. Ele exatamente era aquele tipo da pessoa que contesta, e que Kardec falava lá que era o descrente, e que o qual não tinha recebido uma explicação melhor do que aquilo, porque ele era muito inteligente, e realmente o pensamento do catolicismo, ele foi caindo. Para alguém que raciocinasse, isso foi a história durante o tempo, né? Foi caindo com as descobertas científicas. Com o avanço da ciência, muitos conceitos que eram básicos dentro da doutrina católica, ela foi ficando assim insustentável diante das descobertas científicas. E aquilo ali, realmente, para uma pessoa que raciocina, se na época de Kardec já era isso, vamos pensar, na época de Kardec, na revelação espírita, já se encontrou isso. Um positivismo instaurado, por quê? Porque a pessoa que começou a pensar, já não aceitava mais o pensamento religioso. Então o pensamento religioso estava muito distante do conhecimento científico. Por quê? Porque era tudo que eu podia pegar, o que eu podia provar, e a doutrina católica não tinha argumentos para isso. Então você imagina se naquela época era assim, e o clima em que a doutrina espírita se instaurou, e o que Leon Denis pegou depois da morte de Kardec. Esse de hoje que a gente está falando, desse amigo que estava com essas dificuldades, numa consulta do plano espiritual, acho que foi o doutor Herman que respondeu, mas dá para ele ler o Depois da Morte. Eu na época não entendi. Eu falei, eu estava achando que ia mandar dar o Livro dos Espíritos, né? Mas exatamente por isso. Depois eu vi, pela característica dele, de gostar de ler normalmente, e pela maneira de Leon Denis desenvolver, tanto que no final do livro ele fala assim, realmente, mas eu já estou muito velho para mudar. Interessante isso, né? Como isso, para o espírito imortal, isso é importante. Quer dizer, ele não tinha tempo de mudar todo o conceito que ele tinha, ele achou lógico, aceitou, mas declinou, falou assim, já estou muito velho para mudar. Mas ficou aquilo, e o entendimento daquele objetivo da Leon Denis. E Leon Denis continuou fazendo isso. Ele pegou no invisível, que é exatamente um desenvolvimento do Livro dos Médiuns, um trabalho em cima do Livro dos Médiuns, com algumas coisas que Kardec não desenvolveu no Livro dos Médiuns. Por exemplo, a incorporação, a mediunidade de incorporação. Porque na época de Kardec não tinha, não era muito usual, não se comentou muito. E Leon Denis, ele trabalhava muito com médiuns, por toda a dificuldade dele. E um negócio que eu não sabia, que o Altivo informou também, que Leon Denis, no começo, ele dava algumas mensagens mediúnicas, mas depois, não se sabe por que, ele abandonou. E ele tinha uma mediunidade intuitiva muito forte, tanto que ele a utilizava bastante nos escritos dele. E ele, em várias obras, ele colocou isso. E a importância dele, situado naquela época, você imagina, o cara que codificou a doutrina espírita, com a força de Kardec, desencarna. O pessoal caiu em cima.
Então já tinha dentro do próprio movimento espírita umas dissensões, que sempre teve esse pessoal com a cabeça lembrado de espírito, né? Espírito é complicado, nós somos complicados. E cada um numa fase de desenvolvimento. Então muita gente não achava correto e trabalhar o lado religioso do espiritismo. Levava muito para o lado filosófico, para o lado científico. E Leon Denis defendia isso. Então o livro, aí você vê, tem alguns livros que Leon Denis colocou, Cristianismo e Espiritismo. Porque tinha outra característica, Leon Denis, que foi importante para a época. Era um espírito discutidor, no bom sentido. Porque aquele negócio, às vezes a gente fala assim, entre discutir, tá certo, ou ser feliz, prefiro ser feliz. Depende, cara. Tem hora que tu não pode fazer isso, não é aplicável a tudo. Isso aí é algo que é muito bonitinho assim de falar. Mas numa condição dessa, tu, por exemplo, aqui numa casa, quem está dirigindo a casa, entra alguém, tu dá o trabalho para alguém. Aí entra alguém que está incutindo pensamentos individuais, particulares dentro da doutrina espírita. Está desvirtuando o ensinamento dos espíritos. Tu vai ficar quieto? Vai preferir ser feliz ou vai ter que discutir? Entendeu? E nego aplica muito isso no relacionamento pessoal. Assim, em casa, os casais. Tem hora que tem que se discutir. Porque eu estou aqui com a minha esposa, aí coloca um negócio, a gente tem um ponto de vista diferente, aí ela começa a argumentar, eu falo, não, tá certo, tá certa. Com aquele pensamento, não, prefiro não estar certo e ser feliz. Isso não é ser feliz, não. Isso é se enganar. Porque tu está transferindo, está jogando a sujeira para debaixo do tapete. E se a outra pessoa pensar um pouquinho, ela vai identificar que você não está argumentando, não é porque tu acha que ela está certa, não. É porque tu acha que o teu pensamento é correto e tu não está nem aí porque ela está falando. Está correto esse pensamento ou estou viajando? São situações, cada caso é um caso. Então, às vezes, tem coisa bonitinha que o pessoal joga na internet e todo mundo copia, né? Não, entre estar certo e ser feliz, eu prefiro feliz. Não. Tem hora que você tem que argumentar. E o livro Cristianismo e Espiritismo foi exatamente um livro que Leon Denis escreveu para contra-argumentar, porque tu imagina a pressão. Alguns aqui, talvez os mais novos não, mas o pessoal experiente há mais tempo já pegou isso. O que a gente escutava, todo mundo aqui já deve ter escutado que Espiritismo era doutrina do demônio. Por quê? Porque o combate a isso era dizer que a doutrina, até hoje, quando o pessoal fala, os cristãos, ninguém inclui o espiritismo. Quando eles falam cristãos, eles falam que são os católicos e os das igrejas evangélicas. Não inclui, eles não acham. Primeiro que aí é uma confusão danada por conta das religiões afro-brasileiras. Tu imagina isso hoje, mais de 150 anos depois da codificação. Tu imagina naquela época. Os padres falavam que aquilo era coisa do demônio, que aquilo não tinha nada de cristão, que era, olha só, contra a lei de Deus. Mas o que Leon Denis fez? Esse livro não é um livro assim muito lido pelo espírita, mas ele é um livro histórico, que na base dele é um livro dessa grossura assim. Ele vai buscar lá no Antigo e no Novo Testamento, olha só, mostrando os fenômenos mediúnicos, a mediunidade já existente ali, como tipo assim, o espiritismo não inventou isso não. E tinham padres daquela época remota lá, que correntes dentro do catolicismo, que aceitavam a mediunidade. Por quê? Porque eram médios e viam. Agora, havia toda uma manipulação por conta de interesse, de predominância do pensamento católico, por isso. Cara, ele vai e escreve esse livro trazendo assim, tintim por tintim, e calou aquilo ali, sufocou aquilo ali. Alguns livros são necessários. Tu vê, se ele fica quieto e prefere ser feliz, eu não vou discutir com o padre, não. Não é questão, tem uma diferença. Bom, eu vou dar um exemplo ao contrário. Nós estamos na família ou no ambiente de trabalho.
vem alguém que quer te convencer a ser evangélico ou católico. Aí tudo bem. Prefiro ser feliz, não vou discutir contigo. Eu trabalhei numa época aqui numa multinacional, aqui na Estado de Bandeirantes mesmo, farmacêutica. Eu estava na área de produção. Quando eu fui para a área de produção, na área de injetáveis, só tinha mulher, poucos homens, e a grande maioria, 95% de evangélicos. E pior, eles achavam que eu era evangélico. Quer dizer, pior, entre aspas, por causa de quê? Por causa do meu comportamento. O dia que eles descobriram que eu era espírita, meu Deus do céu, que queriam porque queriam me converter. Me deram uma Bíblia de presente, eu tenho até hoje, com fecha, quer dizer, uma Bíblia desse tamanho. Nesse dia eu perdi perdi, entre aspas, meia hora para conversar com elas. Exatamente, tipo assim, por que não? Elas botaram assim, ó, Jesus está esperando, você tem salvação. Quer dizer, achando que eu tinha salvação por conta daquilo. Eu falei, olha só, vocês estão felizes lá? E começaram a discutir, aí realmente eu falei, não, vamos. Por quê? Olha, eu penso isso, isso e isso. Eu acredito em encarnação, vocês não acreditam. Aí começou aquele argumento. Ah, mas vem cá, aonde ficam esses espíritos que vão reencarnar? Perguntando para mim. Eu falei, bom, fica no mesmo lugar que fica esperando o julgamento final. Pô, eles não falam isso? Que os caras morrem e ficam esperando lá o julgamento final? Que aí os bonzinhos vão ter vida eterna e os ruinzinhos vão para o quinto dos infernos, sexto, sétimo, sei lá quantos. Eu não estava preocupado em convencê-las, mas eu estava mostrando também, olha só, todo mundo tem uma lógica. Vocês estão satisfeitas lá? Elas estão, eu também estou aqui. Então, para quê? Aí nunca mais tentaram me convencer. Mas não é a questão de você não vai discutir para convencer o outro a vir para cá. Mas você pode dizer que você tem argumento, não, e tá aí, mas não discutir. Ninguém vai fazer isso. Ah, vou converter o meu irmão, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher. Não. Cada um está no seu tempo. Aí sim é melhor não discutir e ser feliz. Então, tudo bem. Não vou querer estar certo, você fica com o teu pensamento, eu fico com o meu. Mas isso é uma maneira de se colocar e tu largar. Mas ali não, ele estava defendendo a estrutura doutrinária. E a reencarnação, o objetivo da encarnação dele foi esse. Foi segurar a onda depois da partida de Kardec. Então, nesse livro, ele calou o pessoal que falava isso. Depois ele fez um outro também, esse aqui também foi uma resposta. O clero, como é que é o nome disso aqui? O espiritismo e o clero católico. Porque o pessoal também começou a sentar o couro, ele foi lá e publicou uma obra respondendo. E ele também tinha uma outra coisa, que além de fazer essa sustentação, foi um espírito que trabalhou muito na questão do consolo. Ele tinha uma habilidade, aqui, tá legal, bom, é bom falar mesmo, porque às vezes o cara fica ali assim, tu não entende nada, fala logo que já resolve, pronto. E ele tinha essa característica de preocupar-se em dar essa orientação e tipo assim, trazer soluções, consolar. Uma coisa que sempre a doutrina espírita, pelo menos quando a gente começa trabalhando na divulgação, e o Altivo falava sempre isso para a gente, olha, o estudo tem que ter duas características principais: trazer ensinamento e consolo. Não adianta você trabalhar só com a informação e com o ensino doutrinário se não tiver o consolo. E o consolo também só, ele fica meio capenga. Por quê? Porque é o entendimento da lei que vai dar uma sustentação para aquele consolo. É claro que num momento de dor, a pessoa quer um ombro amigo para chorar. Nessa hora aí, não é hora para a gente começar a enfiar conceito doutrinário na cabeça da pessoa. Mas o maior consolo que tem é exatamente o entendimento da lei. E nisso ele trabalhou muito. Ele escreveu o livro Problema do Ser, do Destino, e da dor a gente não sabe em que momento entrou, apesar dele trabalhar a dor dentro
dentro do livro, no título. Por isso que uma das edições que Leon Denis lançou, a editora lançou, ele está sem a dor, porque pegou a original que não tinha a dor ainda. Mas isso é o menos importante, isso é só uma curiosidade, que é um negócio que alguém botou e ninguém sabe quem colocou na edição. Mas a verdade é que esse livro era um livro assim, muito importante, foi para a época e ainda é hoje, que é uma outra característica da literatura Leon Denis. Ela está sempre atual. Por que está atual ainda? Porque todo o desenvolvimento das obras de Leon Denis, a preocupação dele era com o problema humano, em resolver o problema do outro. E isso não muda. As nossas necessidades, através dessas encarnações todas, não mudaram. Elas continuam sendo o mesmo problema existencial. Que está baseado tudo naquilo que o pessoal fala mesmo, de onde eu vim, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Que é o grande problema filosófico. Agora, a doutrina espírita, ela dá uma explicação que é muito mais lógica para esses sentidos. E ele trabalhou muito isso. Uma outra obra importante de Leon Denis foi o Grande Enigma. Que uma outra habilidade de Leon Denis é trabalhar muito com o belo. Ele tem um negócio que ele fala assim, vá homem, trabalha no belo, vai, voa. Por que isso? Muito por conta de observação. Quando ele trabalha o Grande Enigma, ele daria um reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus, através da obra. Então ele estuda lá a floresta, o mar. Então, olhando a natureza, você reconhecer isso. Então, esse desenvolvimento é muito importante. E uma outra característica que ele tinha, e ele diz isso nos livros, é assim, se você estiver lendo, eu vou estar aí contigo. Quer dizer, é um compromisso, e realmente a gente não, às vezes não pensa nisso, mas toda vez que a gente está manuseando uma obra literária, seja ela qual for, é uma evocação. Você está compartilhando do pensamento, você está pegando o pensamento de alguém. Qualquer obra, por isso a sintonia, tanto obras, leituras boas ou leituras ruins. A gente não fala que a gente atrai os outros pelo pensamento? Então, se a gente está com essas leituras aí, de violência, isso é muito próprio hoje, a molecada aí que tem a tecnologia toda, prestar atenção nisso. Hoje, a quantidade de jogos que tem de violência e que você trabalha, eu estava observando, tem um filho da minha prima, que é um moleque, está 11, 12 anos, e às vezes quando eu vou visitar minha mãe, a gente fica lá muito tempo e fica observando. Eles têm uns jogos que o cara entra, aqueles jogos que tu vai entrando e você vai matando. Cara, a impressão que dá é que aquilo faz com que a pessoa olhe a morte ou o ato de matar naturalmente. Porque tu vê ele joga em grupo e ele fica no celular e às vezes escuta assim, vai cara, mata ele, hein, mata ele, hein, mata ele. Assim, com uma naturalidade. Os especialistas, entre aspas, dizem o seguinte, que é uma maneira de você jogar para fora a tua violência. Sei não. Isso aí pode ser um conceito material. Mas se você analisar dentro do que a gente acredita na doutrina espírita, o que você está mentalizando ali? Qual a forma de pensamento que você está jogando? Qual a sintonia que você está puxando ali? Quando você está ali naquele ambiente, porque você vivencia aquilo ali. É igual qualquer jogo. Se estiver jogando lá aquele FIFA Play, não sei das contas de futebol, tu vai estar lá achando que está jogando e está correndo, vai chutar para gol, vai vibrar. Cara, tu está matando ali. O paralelo, você vai estar atraindo espíritos dessa mesma sintonia. É algo para vigiar. Os jogos são interessantes. O uso da tecnologia para você expandir a mente, o raciocínio, tudo bem, mas a gente tem que pensar em quê? Tu vê um filme de terror, quando tu vai dormir, o que acontece? Pesadelo. E o que é o pesadelo? Eu estou saindo do corpo e estou indo para esses ambientes. Estou vivenciando o mundo espiritual daquilo ali. Então, quando Leon Denis trabalha isso do pensamento, e é interessante que colocou naquela época, e você hoje, quando olha André Luiz falar de pensamento,
o desenvolvimento do pensamento através da evolução humana, que ele explica tecnicamente o que acontecia, exatamente na época primitiva, lá no início do reino nominal, o André Luiz fala assim, no capítulo do Mecanismo da Mediunidade, acho que se não me engano, no capítulo 8, Pensamentos em Onda, que ele fala que o cara, quando está ali naquela época, o homem tinha um pensamento muito próximo do pensamento descontínuo, saído da época animal, do reino animal vindo para o hominal. Então ele tinha rasgos de pensamento contínuo naquele início que eram suficientes para manter a temperatura do corpo, porque a vivência dele era, a cabeça dele, o objetivo era sobreviver, comer, dormir, sobreviver. Lei de conservação, muito próximo ao instinto ainda. Aí ele fala que vai passando os milênios, o homem começa a se desenvolver. E quando ele estava lá em situações de atividades, qualquer uma que seja, atividade manual ou o início de intelectual, por quê? Às vezes o pessoal fala assim, sai dessa faixa vibratória. Às vezes a pessoa fica na cabeça assim, eu tenho que ler uma página do Evangelho. É bom? É. Mas não é só isso. Se você estiver lendo por exemplo, alguém que é profissional, pegar lá do teu ramo profissional e estou lá lendo. O que está acontecendo com o teu pensamento ali? Tu está pensando, desenvolvendo uma lógica daquilo que está lendo. Vamos simplificar. Uma receita. Eu vou para a cozinha fazer uma receita. Naquele momento ali, que eu estou fazendo a receita, como é que está meu pensamento? Naquilo. Pô, como é que eu vou fazer isso? Aqui vou amassar, vou preparar uma massa de pizza, vou bater, socar, deixar apurar. Tu desviou, tu mudou de estação. Não estou lá naquele dial, naquela frequência vibratória, da violência, disso, aquilo, outro. Eu estou pensando naquela atividade. André Luiz chama isso de atenção pacífica. Porque você está com atenção em alguma coisa que está desviando você, é uma ocupação útil, é o conceito de trabalho da doutrina espírita. Então você está numa faixa vibratória. Ele fala que quando você está nisso, você já começa a movimentar o elétron. Antes, naquele pensamento de você manter só o calor, você está movimentando o átomo todo e dá uma frequência baixa. Então você está com o pensamento movimentando as partículas ali do elétron mental. E aí você já produz uma frequência maior. E aí ele dá aquele salto de milênios que no momento das grandes dores, nas dores indizíveis, ou quando o homem já desenvolveu um pensamento de amor grande, aí ele vai estar mexendo no núcleo, provocando transformações, inclusive, é o que a gente estuda. Quando você vai lá no núcleo, tu faz transformação e está mudando a característica perispiritual, está sutilizando o perispírito. Mas ele falou, mas nesse momento que você alcança essas ondas de alta frequência vibratória, ou são naqueles espíritos que já atingiram uma faixa de amor grande, ou nas dores indizíveis. Porque no momento de dor, a gente, quando puxa lá de dentro, a gente consegue. Aí são aquelas preces que você faz, ela vai direto a Deus, a gente costuma falar isso, dá aquele alívio. Isso é o pensamento. Então, quando o Leon Denis fala assim, vai, homem, pensa no belo, pensa no que é útil e tal, exatamente o que? Você sair dessa faixa de pensamento mundano e buscar a elevação de pensamento, que não necessariamente só com pensamento religioso. As grandes obras, os artistas, não os artistas que hoje, tu vai olhar os ídolos que a gente tem de arte, dá até vergonha da gente chamar isso de arte e chamar as pessoas de artistas. Tem gosto para tudo, mas não estou falando de gosto, estamos falando de qualidade. Como o pessoal mais antigo já dizia, gosto não se discute, lamenta-se. Então, não vamos interferir no gosto do outro. Mas isso não nos isenta de ter a capacidade de análise. Esse é o grande problema. Então, o trabalhar com a literatura, o trabalhar com isso, toda vez que nós estamos em contato com essas obras, nós estamos nos ligando ao pensamento do autor, principalmente se ele estiver desencarnado. Porque é como se fosse uma evocação. Então você está o tempo todo. Então Leon Denis teve essa característica e mais outras obras. Mas eu queria aproveitar também para a gente trazer o que nós temos aqui no livro O Espírito Altivo,
A gente tem uma parte aqui, no capítulo 21, que a Soninha, que é a autora, ela fala sobre, o título até esse, o patrono e o presidente. Porque Leon Denis, como que o pessoal, os fundadores lá da nossa casa contam isso? Que no início, antes de se criar o Leon Denis mesmo, fisicamente, era no culto do lar, e que os fundadores faziam, e esse espírito se aproximou. Eles ainda não sabiam o que era. E começou, deu algumas mensagens e começou a participar. E resumindo, ele chega e se apresenta, fala que ele é Leon Denis. E falou, chamou isso pela mediunidade do altivo, dizendo, ele verbalizou isso, que estava muito satisfeito e tinha se afinizado com a característica do grupo que era de estudo. Então isso explica essa característica de Leon Denis, de trabalhar com a divulgação doutrinária, de se preocupar em sustentar a base doutrinária depois que Kardec desencarnou, de manter a doutrina firme e divulgar, porque ele foi um exímio palestrante. E escritor depois, quando parou de ter a mobilidade suficiente para fazer esse monte de palestra. Essa preocupação foi o que chamou a atenção. Você vê muitas pessoas no movimento espírita rotular um Leon Denis de faculdade do espiritismo, mas querendo dizer assim, o pessoal é metida besta. Não, porque a característica que foi, uma coisa que é negócio, uma coisa puxa a outra, né? Fome com vontade de comer. Ele se aproximou porque percebeu isso, e o pessoal continuou nisso porque ele se aproximou. Característica do espírito. Então, a característica da obra, e isso a gente teve há pouco tempo uma confirmação disso, o objetivo principal da Casa Leon Denis é a divulgação doutrinária. Quando o altivo desencarnou e nós tivemos uma dificuldade para manter a casa financeiramente, os espíritos se comunicaram e falaram assim, olha, o ponto principal dessa casa é a divulgação espírita. A assistência social trava, faz o que puder e retoma quando equilibrar. Porque o principal é o pão da alma. O pão do corpo tem muita gente fazendo isso em outras religiões. Mas o pensamento espírita, o que vai fortificar a alma, é a doutrina espírita que tem que fazer. E a característica da casa é essa. E antes disso, os espíritos também falaram uma vez, enquanto vocês estiverem baseados nas obras de Kardec e Jesus, nós estaremos aqui. Se vocês se afastarem desse objetivo, tchau e benção. Exatamente a característica da casa. Então, o patrono, aí é a relação do patrono com a característica da casa. A influência dele em todo momento foi porque ele se aproximou porque viu aquela característica naqueles obreiros iniciais. Como o pessoal absorveu aquilo, e aí por isso que, aí conta aqui a história, que eles foram e decidiram, quando criaram a casa, dar o nome de Leon Denis. E o altivo fala que nessa época ele não conhecia muito bem as obras de Leon Denis. Aí foram se debruçar aí, meu amigo. Aí mesmo que desenvolveu uma afinidade tremenda, e ele foram seguindo. E o patrono, e uma característica, Leon Denis muito discreto. Que horas mesmo? 10 para 7. Não, só vou fechar isso aqui para a gente não complicar muito. Não, tá legal. Eu estou tranquilo, mas também não estou relaxado, não. Vamos lá. Só para a gente fechar isso, tá? Uns 5 minutinhos só. Que é a característica dele, assim, não era aquele espírito, por isso que a gente entende, quando vê essa história depois que a Soninha botou no papel, botou no livro, das características do altivo, das características de Leon Denis, que você entende muitos procedimentos do altivo. O altivo nunca foi um cara que gostou de holofote. Nunca. Ele já presidiu a Rádio Rio de Janeiro há muito tempo atrás, mas ele sempre assim, ele saía dos holofotes, nunca gostou muito disso. Ao contrário do que a gente vê hoje, a gente vê muita gente
no meio da doutrina espírita que promoção pessoal está à frente do compromisso doutrinário. E Leon Denis tinha essa característica. Ela conta aqui que o altivo passou para ela em algumas situações, que na época de Leon Denis não gostava muito desses negócios, não. Ele se afastava da mídia, mesmo da mídia da época. Ele não gostava muito desse negócio de exaltação, não. Ele ficava na dele. E é a característica do trabalhador. Aí você olha para a característica do altivo, exatamente a mesma coisa. E foi isso que ele passou para a gente. O importante é a doutrina, o pensamento doutrinário. Você está ali para transmitir aquilo ali. E, na medida do possível, interferir o menos possível na mensagem que você recebe. Isso vale para qualquer coisa, para o fenômeno mediúnico, porque esse negócio de falar, médium mecânico, já não existe há muito tempo. Desde a época de Kardec, ele falava lá, já não tem mais médium mecânico. Aqueles que apareceram lá na codificação foi exatamente para dar sustentação. Meninas novinhas, por quê? Para o pessoal que escutasse aquilo não pensar, isso saiu da cabeça deles. Não, eram médios novos, 15, 16 anos, para quê? Para o cara que estava observando aquilo ali de boa fé, via, esse pensamento que está vindo aqui não condiz com a cabeça de um jovem, para chamar mais atenção da característica. Mas o médium interfere, então eu diria, o que é um bom médium? É aquele que interfere o mínimo possível na mensagem que recebe. Seja ele por incorporação, por psicografia, por qualquer coisa, por psicofonia, ou mesmo intuitivamente, quando a gente está fazendo um trabalho. Então o que a gente observa hoje é pessoas criando termos novos de coisas velhas, várias coisas dentro do movimento espírita. As pessoas querem mudar de nome, mas é o mesmo fenômeno que está ali, a mesma coisa, o mesmo estudo. Mas para quê? É como se você quisesse botar um carimbo pessoal em cima daquilo ali. E isso a gente não vê em Leon Denis, não viu no altivo, e a gente entende essas afinidades entre o patrono e o presidente. Muitas vezes, vocês que participaram lá há muito tempo, vê aquelas mensagens de aniversário. Todo mundo sabia que era Leon Denis, mas ele não se identificava. Exatamente para evitar Leon Denis. Entendeu? Porque qual é o importante? O importante é o conteúdo. Então, esse é o espírito, dá o exemplo que a mensagem é muito mais importante do que o autor. E é isso que a doutrina espírita ensina para nós, né? Não interessa quem falou, interessa o que foi falado, o que foi dito, qual o conteúdo. Então isso mostra essa grandeza desse espírito, que foi um espírito que às vezes a gente menospreza por conta de não pensar no tipo de sustentação que ele deu naquele momento, numa carga pesada, tanto internamente dentro dos espíritas, querendo tirar o caráter religioso da doutrina, quanto os opositores querendo colocar aquilo como doutrina do diabo, que aquilo era contra a lei de Deus. E você imaginar um espírito desse conseguir, com a sua persistência, com a sua força e vontade, mas a sua tranquilidade, sem ser aquele discutidor agressivo, mas com a paciência, com tranquilidade e com argumentos lógicos. Porque o que ele fez lá com o cristianismo e espiritismo, de mostrar, calou a boca de todos eles que falavam, porque todos os fenômenos que eles observavam da doutrina espírita, ele mostrou que estava no Velho Testamento, no Novo Testamento. E esse é o Leon Denis, é um espírito ao qual nós somos muito gratos, e todas as casos que derivaram lá de trabalhadores do Leon Denis, como essa aqui, a gente deve se sentir ligado a esse espírito também, porque com certeza, enquanto nós estivermos levando a sério o estudo da doutrina espírita, a divulgação correta da doutrina espírita, esses espíritos estarão ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe. Agradecer ao Paulo. E quem quiser conhecer mais sobre o espírito Leon Denis, ele está sendo objeto de estudo lá na casa no CELD, né, Paulo? Sexta-feira agora tem um encontro lá. Vida e obra de Leon Denis. E no domingo 24, sem ser esse domingo agora, o outro, nós vamos ter aqui também de 9 às 12, encontro também sobre vida e obra de Leon Denis.
E nós vamos abordar bem o que o Paulo falou aqui na palestra. Leon Denis como seguidor de Kardec, consolidador da doutrina. Então, podemos aí ter a oportunidade de estudar, conhecer mais sobre Leon Denis. Depois dessa gratidão, né, ao Paulo pelo estudo, pelo compromisso, e aos espíritos pela sustentação, nós vamos agora para o segundo momento da reunião. Eu gosto sempre, não é sempre que eu estou aqui dirigindo, mas eu gosto de lembrar do professor José Jorge, que dá nome ao salão, né, que ele dizia que era a sobremesa. Vamos ao momento dos passes, vamos pedir aos médios para se deslocarem com tranquilidade. Por favor. Podemos apagar as luzes também. Vamos então nos concentrar, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade. Pedir a Ele que, por intermédio dos guias e benfeitores da casa, por intermédio de Jesus mesmo, possam inspirar a nós que vamos receber os passes, aos médiuns, com os melhores pensamentos e vibrações, e que todo esse estudo possa sustentar os médiuns nesse momento do passe, que seja em nome dos guias dessa casa, do altivo, em nome de todos os outros que estão presentes, em nome do amor, em nome de Jesus, possamos pedir pelo início desse momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. A gente vai falar sobre parentela. A parentela seria o nosso núcleo maior, porque a família, né, é a nossa escola, de onde devemos tirar os melhores aprendizados, os melhores sentimentos. Seria o lugar de troca, de aconchego. É o que deveríamos viver, né, no lar. Porém, a gente tem a finalidade de progredir, né? E essa finalidade, ela é individual. Então, a parentela, ela nos serve de apoio, de troca familiar, porém, a gente não pode entrar no desculpismo, né? Nas queixas. Esse capítulo, ele fala muito bem sobre isso, que a gente, às vezes, tem uma certa não concordância dentro de casa, às vezes um é de uma religião, outro é de outra, né? E aí a pessoa se acha incapacitada de frequentar. Porém, o progresso depende das nossas ações. Então, que a gente faça uma força, né, de tentar servir para o nosso progresso. A gente tem Chico Xavier que deu exemplo disso, né? Mesmo diante de tantas adversidades dentro da casa dele, ele não parou o trabalho no bem, e as obras dele foi toda na luta, mesmo nas adversidades. Que a gente possa levar isso para a nossa vida. Nesse momento, então, que vamos nos aproximando do encerramento da nossa reunião, no encerramento desse momento dos passes, lembrar do Leon Denis, das mensagens, de toda essa obra citada nesse estudo. Pedir também a ele, em gratidão, a sustentação para nós outros, no retorno aos nossos lares, no retorno à nossa família, à nossa parentela, à nossa vida de relação. Sustenta-nos
assim como pedimos a todos os guias e benfeitores da casa, sempre evocando o amor que envolve as tarefas nessa casa, que nos aproxime do sentimento que Jesus nos ensinou. Mestre Jesus, precisamos de Ti, dos Teus exemplos. Altivo e a equipe de espíritos que envolve essa casa, pedimos Tua proteção, Teu amparo, a sustentação mesmo a cada um de nós. Que seja em nome do amor que envolve essas tarefas, a todos que aqui comparecem, prestigiando, honrando mesmo o exemplo de todos que nos antecederam, pedimos, fiquem conosco, nos sustente. Que possa ser em nome desse amor, em nome de Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo de Deus, nosso Pai, Criador, de infinita misericórdia e bondade, possamos pedir, fiquem conosco e nos despeçam dessa reunião com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.